Existia um tempo de trevas na história, onde as pessoas se perderam da palavra e, em especial, se perderam do Senhor Jesus. Não era mais Jesus quem salvava. Para ser salvo, bastava apenas pagar pela salvação. Mas alguns padres, lendo a Bíblia, eles conseguiram ver a Jesus. Jesus apareceu diante deles. E eles compreenderam que Jesus era quem salvava. E não era o dinheiro, e não eram os papas, os bispos, os cardeais. E esse foi o centro de uma grande revolução, a Reforma Protestante. Alguns homens, mulheres, eles entenderam que o rumo da história precisava ser mudado. Eles descobriram Jesus. Milhares de pessoas restauraram a fé em Deus através do Senhor Jesus Cristo. Foram verdadeiramente salvas pela rendição à cruz e ao Senhor. E isso fez toda a diferença e faz diferença nas nossas vidas até hoje. E eu quero citar para você ainda um outro momento na história, onde, apesar de rendidos a Jesus, os homens viviam uma fé natural, apenas baseada nos escritos da palavra, se renderam a Jesus, eram religiosos, mas um dia, alguns homens começaram a buscar a Jesus e a Deus de maneira tão intensa que eles receberam a visitação do Espírito como em Pentecostes. Em especial um homem chamado William Seymour. Em meio à segregação racial e ao preconceito absoluto em relação às mulheres, William Seymour era um negro, pastor de um rebanho de mulheres. Nas suas pequenas reuniões, as pessoas foram tomadas de um poder e de um êxtase que a igreja daquela época não conhecia. E eles começaram a falar em umas línguas estranhas e adorar ao Senhor. O poder de Deus foi derramado de maneira tão extraordinária. Pessoas que não tocavam nenhum instrumento, que não tocavam um piano, começaram a tocar belamente. Outras que não cantavam, cantaram canções belíssimas, porque o poder de Deus veio sobre eles naquele tempo. E daí então nós temos mais uma outra revolução que começa na história da igreja, chamada de pentecostalismo. Naquele tempo da Reforma, eles descobriram o Filho, e no tempo de William Seymour, eles descobriram o Espírito. Em nenhum momento perdeu-se um referencial de que existia um Deus soberano. Mas o que nós precisamos entender hoje é que Deus, Ele se apresenta como um Deus trino. Ele é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. Cada uma dessas revelações de Deus trazem a nós um significado, uma maneira de existir, um aprendizado a respeito da natureza de Deus, de quem Ele é. Há um só Deus, mas esse Deus se revela diante dos homens, diante da sua criação, como Pai, como Filho e como Espírito.